Seu cabelo parou de crescer e você não sabe o que fazer? Então vem para esse vídeo que eu vou te explicar o porquê que ele parou de crescer e o que você pode fazer. Meu nome é Lisiane, eu sou terapeuta capilar e tenho aqui meus atendimentos online se você precisar de mim, tá bom? Então, muitas vezes o que causa essa paralisação dos fios, né, pararem de crescer, não cresce como antes crescia, né? Uma das causas possíveis que pode estar acontecendo é que você pode estar tendo a alopecia androgenética feminina e masculina, né? Que a gente tem esses dois padrões. Na alopecia feminina, né? Na alopecia androgenética, calvície feminina, a gente tem uma paralisação dos fios, eles não crescem como antes cresciam, né? Que antes cresciam mais espessos, tinham um crescimento mais longo, e hoje os teus fios eles estão mais finos, eles não passam do ombro aqui, né? Eles não conseguem ter um comprimento que antes tinham. E cada vez os teus fios vão ficando mais fino, o teu couro cabeludo ficando mais aparente. E aí é justamente isso que a alopecia androgenética faz, né? Os hormônios que estão envolvidos, que faz ali a paralisação desse crescimento, né? A miniaturização desse folículo piloso, ele faz com que a fase de crescimento, que é a fase anágena, né, paralise ali, fique mais lenta, né? Então, o teu cabelo, ele fica com a produção de cabelo mais lenta, então ele não produz como antes produzia e tinha ali nutrientes, né, que fazia o teu cabelo crescer e que hoje não tem por conta da ação desses hormônios, que é a ação aí do DHT, né, os hormônios femininos e masculinos, se você é mulher ou homem, que acometem ali, né, faz com que tenha uma inflamação ao redor do folículo e que eles ataquem esse folículo e o folículo não produza mais os nutrientes necessários para produzir o cabelo. Então, fica muito mais lento a fase anágena, que é a fase de crescimento, e aí eles também atacam a questão dos queratinócitos, né, do cabelo, a queratina que faz o nosso cabelo ficar mais espesso. Então, como vai diminuindo a produção de cabelo, então ataca tanto os queratinócitos, que é a queratina, então, que faz o fio ficar mais grosso, ele vai ficando mais fino, então as células que produzem queratina não ficam produzindo como antes, as células que produzem melanina, que dá a cor do cabelo, não produz como antes, então por isso que os cabelos que estão ficando mais finos, eles perdem coloração, então eles vão ficando mais esbranquiçados, mais loiros assim, sabe? Perdendo a cor, que definitivamente esse folículo está sendo atacado, né? Por agentes que paralisa totalmente ali a produção do teu fio, tanto o espessamento, a queratina que faz o cabelo ficar espesso, quanto a melanina e outros nutrientes que fazem ali a produção do cabelo. Então, uma das causas pode ser a alopecia androgenética, que tem as ações dos hormônios, tanto no feminino quanto masculino. Temos ali o DHT, que é a dihidrotestosterona, que faz aí o afinamento capilar, que faz paralisar ali o crescimento do cabelo. Então ele não vai produzir, ele não vai crescer como antes, ele vai ficar mais fino e teu cabelo vai ficando mais, o teu couro cabeludo vai ficando mais aparente, né, e sem vida, totalmente assim. E para isso, né, a alopecia androgenética, tanto feminina como masculina, tem ali um fator genético, né, que é a questão da genética, seu pai, sua mãe tem, e você é predisposto a isso, né, a ter, então você tem, principalmente se você não tem uma vida ali saudável, né, uma vida com alimentação saudável, não dorme bem, não faz exercício físico, é uma pessoa muito estressada, então você abre janelas ali para que essa genética ela possa se libertar mais facilmente. Mas se você tem uma genética dentro da sua família, mas você tem uma vida mais equilibrada, né, mais saudável, você pode até não manifestar ou se manifestar de uma forma muito mais sutil, né, não é uma forma muito agressiva, tá? E tem a questão também dos hormônios, né, que estão envolvidos ali, que é o DHT, né, que é os hormônios andrógenos ali, masculino, que tem tanto na mulher quanto no homem, né? E na mulher a gente tem uma alopecia androgenética mais calma que no homem, porque a gente tem hormônios femininos que protegem ali o nosso folículo do lugar do homem, né? Então por isso que a gente tem uma alopecia, uma calvície, né?
androgenética mais forte no homem. O homem perde muito mais cabelo, às vezes, do que a mulher, né? Ou, hoje em dia, às vezes, tá sendo um pouco ao contrário. A mulher tá perdendo muito mais cabelo na alopecia androgenética do que o homem, né? Por vários fatores, né? Que não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas a gente, normalmente, mulheres, tem hormônios que protegem mais o nosso folículo, então a calvície ela não é tão intensa assim quanto no homem, né? Mas pode ser intensa também se você não cuidar, e dependendo de cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma alopecia androgenética diferente, tá? Não importa se é homem ou se é mulher. E o que acontece? A alopecia androgenética, tanto masculina como feminina, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento. Então, se você foi uma vez diagnosticado com alopecia androgenética, você tem que ser bem diagnosticado, porque muitas vezes pode se dizer que é uma alopecia androgenética, mas você pode estar passando por um eflúvio telógeno, que muitas mulheres passam por eflúvio telógeno, e as pessoas, os médicos que não entendem muito bem, ou alguns profissionais que não entendem muito bem na avaliação, eles podem te diagnosticar com uma alopecia androgenética, sendo que você só tem um eflúvio telógeno, que é uma queda mais acentuada, e aí os tratamentos são completamente diferentes. No caso, o eflúvio telógeno, né, a queda anormal, tem cura, só estabelecer o que tem que ser estabelecido, né, regular ali o que tem que ser regulado, e a alopecia androgenética não tem cura, tem tratamento. E se aí você faz um tratamento para alopecia androgenética, sendo que é um eflúvio, não vai dar resultado. E a mesma coisa sendo uma alopecia androgenética e você faz um tratamento para eflúvio. Enfim, né, vice-versa, não vai ter resultado, são tratamentos diferentes. Então, não tem cura a alopecia androgenética, mas tem tratamento com tônicos que vai paralisar esses hormônios, né, essa ação desses hormônios no teu folículo, e para fazer com que o teu folículo ele produza de novo o teu cabelo, né, como normalmente produzia, fazer ele crescer, fazer ele ficar mais espesso, não ficar fino, né? Entregar nutrientes ali para esse folículo, acalmar essa inflamação que tá ali ao redor desse folículo, que muitas vezes não consegue ver aqui por fora, no couro cabeludo, mas a inflamação ela tá acontecendo ali dentro, tá? Com laser, com LED, com microagulhamento e todo um protocolo personalizado para você, porque lembra, cada pessoa tem uma alopecia androgenética diferente. Eu posso ter alopecia androgenética e por outros fatores, e você pode ter uma alopecia androgenética por outros fatores. E por isso que eu trato os meus pacientes de forma individual, não todo mundo igual, entendeu? Porque cada pessoa tem as suas diferenças, né? Então não vai ter resultado se eu passar tudo igual, né, para todo mundo, né? Então a gente tem que tratar de forma personalizada. E aí não tem cura, né, a alopecia androgenética, mas tem tratamento, e quanto antes mais você tratar, né, não deixar passar por anos e anos e anos e anos, achando que não tem solução, achando que você tem que usar uma peruca do lugar de fazer um tratamento, e aí quanto mais tempo você passa sem tratar, mais você tem perca capilar, né, e mais fica difícil recuperar esses teus cabelos. Então, se você já sente que o teu cabelo ele não tá crescendo como antes, ele tá fino, teu couro cabeludo está ficando um pouco mais aparente, você pode já entrar em contato com um profissional terapeuta capilar para fazer o diagnóstico, né, e entrar o quanto antes no tratamento certo específico para você. E a outra possibilidade do teu cabelo não estar crescendo como antes é justamente o eflúvio telógeno, que é a queda anormal, né? Então, quando a gente tem uma queda anormal nos nossos cabelos, a gente chama de eflúvio telógeno. E muitas vezes esse eflúvio, né, acomete muitas mulheres, porque as mulheres faltam muito ferro, né? Sangra todo mês, às vezes tem uma sangração mais abundante, então ali a gente perde ali ferro, não se alimenta muito bem, né? Então, pelo estresse de ser mãe, de ser mulher, de trabalhar fora, não se alimenta muito bem, às vezes não come carne, não come fontes de ferro ali, não suplementa também. Então, muitas vezes, nós mulheres precisamos de um ferro mais elevado do que o homem. Então, às vezes o médico diz, o teu ferro tá legal, mas o médico disse pra mim que o meu ferro tava muito bom, e o meu ferro tava em 14, né, a quantidade dele, então tava muito baixo, entendeu? Eu tava sentindo sonolência, eu tava tendo muita queda de cabelo que eu antes nunca tive, e ele dizendo que tava normal, então eu disse assim, não tá normal, eu quero tomar ferro. Então ele passou o ferro com vitamina C, que tem uma entrega ali muito melhor junto com a vitamina C. Tudo isso é importante também, não adianta só tomar o ferro,
tem que ser bem absorvido esse ferro pelo teu corpo também. Se você tem algum problema digestivo, isso tem que ser tratado para que as vitaminas e minerais possam ser bem absorvidos pelo teu corpo e nutrir o teu corpo e nutrir o teu cabelo também, tá? Então não é só comprar um suplemento se você tem algum problema digestivo ali junto, não vai absorver muito bem. Se você tá com cortisol muito alto, o cortisol atrapalha você absorver as vitaminas e minerais. Então tem que ser realmente olhado de perto, feito exames, para que a gente consiga entregar o melhor resultado para você. Não adianta só na farmácia comprar um suplemento, se antes você passar por uma avaliação completa, de dentro para fora. Então, o eflúvio telógeno, muitas vezes, é uma falta de nutrição, né, de dentro para fora. Quando você tem queda capilar, é você, primeiramente, olhar de dentro para fora. O que está acontecendo? É uma falta de vitamina? É uma falta de mineral? O cortisol, o estresse está em alta, né, porque ele também causa inflamação sistêmica no nosso corpo, o cortisol, e ajuda a cair cabelo, ajuda, sabe, o corpo a entrar em desordem total. E o cabelo, ele sofre, né? E aí a gente tem que olhar isso também, né? E fora regular a questão de vitaminas, minerais, estresse e outras coisas, tireoide, né? Que também a tireoide, ela tá muito envolvida no eflúvio telógeno. Muitas mulheres têm desregularização da tireoide, não sabem, né? Pensa que tá normal, porque às vezes foi no médico e o médico não olhou bem esses exames, né? E diz, tá normal. E não tá. Às vezes pode ser um pouquinho assim que tá um pouco anormal e ele diz que tá normal, que pode fazer o teu cabelo tá caindo e você não entende. Mas o médico disse que tá normal, mas o meu cabelo continua caindo, o meu cabelo continua fino. Então, se você ainda tem o problema e o médico dizendo que tá normal, é porque não tá normal. Se você tem o problema ainda, é porque você tem que continuar procurando uma solução para esse teu problema. E não espere que 2 médicos que você foi diga, tá tudo normal. Não, continue. Se tá com problema, continue procurando, estudando como tratar, encontrar a solução, tá bom? E aí, no eflúvio, né, a falta de vitaminas, minerais, estresse, e aí a gente tem que regularizar isso e também usar tônicos que possam nutrir de forma que fora, né? Você nutre o seu corpo por dentro quando você vai regularizar suas vitaminas, seus minerais, o cortisol, o estresse, se for o caso, e a tireoide, né, tomando suplementação ou medicação passada pelo médico, né, pelo seu médico. Eu, como terapeuta capilar, não posso passar medicação, né, suplementação, sim, mas eu prefiro que o médico passe. Eu gosto de avaliar os exames e dizer, olha, isso daqui não tá certo, é melhor você falar pro seu médico, né, tentar explicar a ele que você tá tendo queda capilar e esse ferro aqui ele precisa ser aumentado, procurar um médico de mente mais aberta, né, que muito desses médicos que é clínico geral, né, eles não sabem muito bem, então às vezes tem um médico com mente mais aberta, um profissional ali vai te ajudar a passar essas medicações que você precisa, esses suplementos que você precisa também, tá? Eu te ajudo a encontrar ali a causa, o problema e encontrar a solução, mas muitas vezes o médico, né, que ele pode passar a medicação para você e eu vou te direcionar qual médico você ir, né, como você vai falar com ele e dizer, olha, isso daqui não tá certo, porque você é o dono da sua saúde, então não deixe o médico que, porque ele é médico, ele diz que tá normal, mas ainda tem um problema. Então, se não foi solucionado o problema, então não tem nada normal, não é porque ele é médico que ele tá certo em tudo, então procure outro profissional, né, e assim eu vou te ajudando, né, nesse processo. Então, fora isso, né, regularizar o que eu disse que tem que regularizar internamente, a gente usa tônicos, a gente usa shampoos, a gente usa alguns aparelhos como laser, né, que é muito bom, microagulhamento também, se for o caso, entendeu? E tudo isso, né, em conjunto, a gente tem o resultado de o teu cabelo voltar ao normal como antes, né? E se você não passar muito tempo sem tratar, pode tratar, né, recuperar bastante cabelo. Se você deixou passar muito tempo, a gente recupera, mas pode ser que não recupere toda a densidade ali, né? Principalmente se for alopecia androgenética. Mas se for o eflúvio telógeno, pode ter certeza que você vai recuperar, mas não é da noite pro dia, é um passo a passo, porque quando você tem um eflúvio telógeno, cai muito, muito cabelo mesmo. Então, você para de crescer o cabelo, você sai da fase anágena e vai diretamente para a fase de queda capilar,
de uma forma brusca, então cai muito o cabelo ali, né? O cabelo que tava crescendo, né? 80, 90% do nosso cabelo, ele cresce ali. Então ele para de crescer e vai logo para a fase de queda em forma abundante. Então muito cabelo cai ali. Então para recuperar esse cabelo aí, né? Claro que dentre 2, 3 meses você consegue ali ver os resultados, né? Que ele vai crescendo ali. Você consegue ver os fios crescendo. Mas para recuperar a densidade desse cabelo, porque ele precisa ganhar corpo, ele precisa ganhar comprimento, leva-se de 6 meses a 1 ano ali para realmente um ano para você realmente ter ali uma densidade de cabelo mais desenvolvida, né, de como era antes, se for um eflúvio telógeno, né. Se for alopecia androgenética, padrão feminino, a gente também pode recuperar muito esse cabelo, mas se for tratada antes também. E o padrão masculino também, se essa genética não for tão forte assim, se ele não passou muitos anos sem tratar, né? E principalmente se ele for mais jovem também, porque quando é mais velho, não é que seja impossível, mas o corpo ele trabalha para não metabolizar direito as coisas, as células ela tem um trabalho mais lento ali, mas tem pessoas que têm uma genética muito boa, então conseguem recuperar muito bem esses cabelos mesmo tendo uma idade mais avançada. Depende de muita pessoa, gente. Tratamento capilar depende do que você faz aqui fora, do que você bota para dentro do seu corpo, e depende de você, da sua genética, tá? Então, por isso que o tratamento ele é personalizado, não é tudo igual para todo mundo, tá bom? Então é isso, regularizando ali internamente e externamente, né? Porque assim, uma coisa é você botar a comida dentro de você e essa comida, esse suplemento, ele vai dispersando, né? Ele vai chegando no intestino grosso, delgado, e ali ele vai conseguindo liberar esses nutrientes, né? E tem um longo caminho a ser seguido, né? E ali, às vezes, se perde um pouco desse nutriente. Então, é muito importante a suplementação, mas a alimentação e também o tônico aqui fora. Então, você já tá alimentando o seu corpo internamente, aí você vai botar o tônico aqui fora para nutrir aqui fora. E a pele, ela absorve muito, né? Quando você bota uma coisa na pele, ela é quase 100% absorvida do que um suplemento que você toma oralmente. Então é muito válido você usar um tônico aqui fora também para nutrir os seus cabelos, tá bom? E a marca que eu trabalho é uma marca que realmente dá resultado, que é a Granda, né? São produtos brasileiros e que eu confio que dá resultado. Meu esposo, ele tem alopecia androgenética, ele tem tratado a sua alopecia androgenética somente com o tônico Tonifique, e eu tenho visto resultados maravilhosos. Mas é um processo, ele usou aí 2 frascos de produto, né? 1 ano, basicamente, de tratamento, e teve resultados muito bons. Agora que eu vou avançar nos tratamentos dele mais profundo, pra gente ter um resultado ainda melhor. E o que mais que pode atrapalhar a queda capilar é isso, né? Falta de nutrição, falta de elementos que produzam o cabelo, né? Falta de nutrição capilar mesmo, de nutrientes internos, os hormônios que são da alopecia androgenéticas, que pode afetar ali a tua genética, que tem a propensão de você ter essa alopecia androgenética e paralisar aí o crescimento do teu cabelo, né? E é isso, posso fazer outros vídeos falando sobre esse assunto se você quiser. Você me manda aqui nos comentários se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, se você não entendeu alguma coisa, o que ficou ainda em dúvida, se você precisa de um profissional aí junto com você nesse processo, para entender o que está acontecendo com você, para te dar um diagnóstico mais preciso, né? Porque antes você foi diagnosticada com uma alopecia androgenética que talvez não seja, né? E enfim, gente, eu estou aqui pra você, tá bom? Por isso que eu faço esse conteúdo aqui pra te ajudar, e posso estar te ajudando aqui através desses vídeos, e posso te ajudar também estando aí junto com você nessa jornada através da minha consulta online, tá bom? Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Tchau!